Então, hoje vamos fazer uma espécie de visita guiada, mas não a uma cidade ou a um museu, vamos espreitar a estrutura administrativa espiritual do universo. É isso mesmo. Vamos explorar quem são as personalidades que, no fundo, gerem e supervisionam toda esta imensa criação. E vamos mergulhar diretamente na fonte para perceber isto. Ok, vamos lá mergulhar nisto a fundo. E que tal começar com uma pergunta? Imaginem por um momento que o universo não é só caos e acaso. Imaginem antes que é uma organização perfeitamente gerida com um propósito. Se for assim, então a questão é óbvia, não é? Quem são os executivos? Quem está no comando desta gigantesca empresa cósmica? Bom, para responder a isso, temos aqui o nosso roteiro. Vamos começar por olhar para a estrutura geral, a ordem cósmica superior, depois vamos conhecer os engenheiros de energia espiritual e os contabilistas da vontade. A seguir, damos um salto à administração central do universo, encontramos uns guias muito especiais na jornada eterna e, para terminar em grande, um mistério sobre a origem deles. Parece um bom plano, não? Muito bem, vamos começar pelo topo, pela ordem cósmica superior. Acho que para se perceber as funções mais específicas, primeiro temos de ter uma ideia do organograma geral, por assim dizer, desta administração do universo. O que a fonte nos diz é que toda esta administração está basicamente dividida em três grandes ramos. Temos as personalidades mais elevadas, as hostes de mensageiros e os espíritos ministradores. E embora todos sejam fascinantes, hoje o nosso foco vai estar no primeiro grupo, o topo da pirâmide, as tais personalidades mais elevadas. E dentro deste grupo de topo, as personalidades mais elevadas, encontramos 7 ordens diferentes. É incrível a variedade. Desde mensageiros, que literalmente vagueiam por todo o universo dos universos, até guias que estão apenas no centro de tudo. Esta tabela é, no fundo, o nosso mapa de referência para esta exploração. Ok, vamos então à nossa primeira paragem a sério. E vamos falar de um grupo que quase podíamos chamar de engenheiros de energia espiritual. É uma boa analogia, porque a função deles é mesmo essa: garantir que toda a rede espiritual do universo funciona bem, na perfeição. A função deles é absolutamente crucial, porque, pensem nisto, a energia espiritual do cosmos não anda por aí ao acaso, não. Ela é gerida, é dirigida de forma inteligente. E isto revela algo muito profundo sobre o universo, não acham? Que não é só uma máquina fria. É mais como um organismo vivo e o bem-estar desse organismo é ativamente supervisionado, tudo para manter o equilíbrio e o propósito. E, para não haver confusões, a fonte faz aqui uma distinção muito útil. Compara-os com os seus homólogos do lado físico, os diretores de poder. É simples, os diretores de poder tratam da rede de energia física e material. Já os supervisores de circuitos, o nosso grupo, tratam da rede de energia espiritual. São, no fundo, duas redes a funcionar em paralelo. Complementam-se, mas são geridas de forma completamente independente. E claro, como seria de esperar numa organização desta escala, há uma cadeia de comando muito clara. No topo de tudo, em Avona, estão os supervisores supremos. Logo abaixo, nos superuniversos, os supervisores associados. Depois, descendo, para os universos locais, temos os supervisores secundários. E, por fim, em tarefas mais específicas, os supervisores terciários. É uma estrutura impecável, perfeitamente escalonada. A seguir, vamos a um grupo, com uma função, uma função que talvez nos toque um pouco mais de perto. Se os anteriores eram os engenheiros, estes são, digamos, os contabilistas do universo. Só que eles não contam dinheiro nem recursos, o que eles contam é algo infinitamente mais fundamental. E esta citação resume tudo na perfeição. O que nos diz é que, para além do que as próprias deidades sabem, existe um sistema a funcionar de forma independente. Um sistema totalmente dedicado a uma única coisa: manter a contagem de todas as criaturas com vontade própria. Todas. Cada ser com livre-arbítrio. E como é que isto funciona? Bem, é de uma precisão que custa acreditar. No exato momento em que uma criatura faz a sua primeira escolha, o seu primeiro ato de vontade, puf, é registada. Instantaneamente. Ficam a saber quem é, o que é e onde está. Parem para pensar no que isto significa. Neste universo gigantesco, nenhuma escolha, nenhuma pequena centelha de vontade individual passa despercebida. É impressionante. Cada decisão conta. Ok, vamos agora avançar para o que podemos chamar de administração central do universo. Aqui, vamos agrupar 3 ordens diferentes que juntas formam uma vasta rede de suporte. Uma rede que garante que tudo está coeso e supervisionado, desde o centro de tudo, o paraíso, até aos nossos sistemas locais.
Esta tabela resume tudo de forma muito clara. Temos os auxiliares pessoais, que, como o nome indica, assistem diretamente o Espírito Infinito. Depois, os inspetores associados. Eles são basicamente a autoridade dos executivos supremos, mas a atuar nos universos locais. E, por fim, as sentinelas designadas, que são os representantes diretos em cada sistema local. Reparem na cadeia de comando. A sentinela reporta ao inspetor, que, por sua vez, representa os executivos supremos. É uma máquina perfeitamente oleada. Chegamos agora a um grupo muito especial. Um grupo com uma função que é profundamente pessoal e até inspiradora. São eles que interagem diretamente com os seres mortais na sua longa jornada de ascensão pelo cosmos. A sua missão é única. Pensem num peregrino do tempo, uma alma ascendente que atravessou um universo inteiro. Quando essa alma, esse graduado, finalmente chega ao universo central, a Avona, são estes guias que a recebem. E a sua única tarefa, a sua única dedicação, é guiar estes viajantes na etapa final da sua educação, mesmo antes de chegarem ao paraíso. E aqui vem a parte mais incrível. Não se trata de uma orientação geral ou impessoal, nada disso. Um único guia é designado a um único peregrino e fica com ele durante toda a travessia de Avona. Toda a jornada. É uma relação 1 para 1 que dura até o momento final, até às portas do paraíso. Isto diz-nos algo muito importante. A jornada final não é solitária, é uma parceria. A história do primeiro peregrino a conseguir esta proeza é fantástica. Chamava-se Grande Fanda e a fonte conta que, no exato instante em que ele chegou às fronteiras de Avona, um novo ser chamado Malvorian apareceu assim, do nada, para o receber. E assim nasceu o primeiro guia dos graduados. O evento foi tão marcante que deu início ao serviço de transmissão de notícias para todo o grande universo. Foi um momento histórico. O que nos leva, claro, à nossa última secção, porque de onde vêm estes guias? Como é que eles aparecem assim tão convenientemente no momento exato em que são precisos? A origem deles é, de facto, um dos maiores mistérios do universo central. Pois bem, a teoria que existe não é de que eles são criados do zero. É uma teoria de transformação. Acredita-se que os guias dos graduados são, na verdade, os membros mais experientes e aperfeiçoados de uma outra ordem, os servidores de Avona. Basicamente, eles evoluem. E para mostrar que não estamos a falar de abstrações, a fonte até nos dá um número de registro real de um destes servidores de Avona, um chamado Sudna. Olhem para este número, é enorme, específico. Isto mostra que estamos a lidar com registros celestiais muito, muito concretos. E é aqui que o mistério fica ainda mais interessante. O registro deste tal Sundna termina com uma frase absolutamente enigmática. Diz que foi recebido no paraíso, conheceu o Pai, entrou no abraço divino e não mais existe. E pronto, ele desaparece. Deixa de existir nos registros da sua ordem original. E agora, a peça final do quebra-cabeças. Pouco depois de um servidor como o Sudna desaparecer, um novo guia dos graduados aparece espontaneamente em Avona. E o ponto-chave é este. A matemática bate certo. O número de servidores que desaparecem é exatamente igual ao número de novos guias que aparecem. A conclusão parece inevitável, não é? Não é um desaparecimento. É uma transformação gloriosa. E é com esta ideia de transformação que terminamos. Vimos uma administração cósmica incrivelmente complexa, que culmina não em burocracia, mas num processo de evolução divina, o que nos deixa com uma pergunta para refletir. Se esta é a administração, e se uma ordem de seres pode evoluir para algo ainda mais nobre, que outras maravilhas de crescimento e de transformação é que o universo ainda nos reserva? Fica a questão.